Eu já falei sobre esse assunto, já falei, porém, eu reparei uma coisa interessante. Tem muita coisa que eu já falei que eu reparei que muita gente ou não viu ou não entendeu. Ou não viu ou não entendeu. Ou esqueceu, ou não viu mesmo. Acho que no universo de 400 vídeos, alguns assuntos podem sim ser repetidos. Então eu vou trazer para vocês essa aula, essa orientação para leigos. O leigo, na acepção jurídica da palavra, não o leigo de ignorância. Tem coisas que eu vou falar aqui que tem muita gente que sabe, já entendeu, já ouviu, mas seria interessante falar novamente numa visão um pouco mais madura, porque lá do vídeo que eu falei lá no começo, antes de 50 vídeos, pra cá, eu mesmo amadureci muito, como vocês também amadureceram bastante ouvindo os vídeos. E aqueles que não tiveram oportunidade terão agora. É o seguinte, existe o casamento religioso e o casamento civil. Isso tem previsão doutrinária, legal. Existe no direito civil previsão, existe previsão legal para o direito ao casamento na via o casamento religioso e o casamento civil. Nós temos que fazer o casamento no cartório, né? No cartório civil de registros. Então existe a certidão de casamento. A certidão de casamento, ela é um documento perante a sociedade brasileira. E ele tem um valor jurídico e gera efeitos e direitos para o casal. Por exemplo, o casamento feito na lei, no cartório, ele tem uma segurança jurídica para a mulher maior do que a união estável. Na união estável não se tem seguro o direito a metade dos bens, por exemplo, direitos sucessórios. Pode ser pleiteado, mas é mais difícil, não é seguro. Para você que é mulher que está me ouvindo, considerando o universo de homens, né, estranhos que existem hoje em dia, o que eu tenho para te dizer é que para você, em termos de segurança jurídica, melhor é você casar-se no civil. Questão jurídica, tá? Não quer dizer que o seu casamento vai ser uma maravilha porque você casou no cartório. Mas isso daí é um conselho que eu dou para vocês. Casem, principalmente para a mulher, que é sempre a parte mais que sofre mais, geralmente. Não digo que os homens não sofram, mas aconselho a casar no regime casamento civil no cartório. É mais segurança para você e para os seus filhos, tá? Tá bom? Bom, esse é o ponto. Esse é o casamento civil. O casamento civil, então você casa no cartório. E quando você vai para a festa, é chamado um juiz de paz. Geralmente, esse juiz de paz é o chamado juiz leigo, e não um juiz de direito togado. O juiz de direito togado é aquele juiz concursado. Não é porque ele colocou uma toga que ele é togado, é porque aquela toga representa o Estado. Então ele coloca a toga, o advogado coloca a beca. E ele está na investidura do Estado, ele representa o Estado, mas ele é concursado. Tá? Então o juiz de paz geralmente é uma pessoa de confiança ou do prefeito, ou de um cartório, tem uma pessoa de confiança nomeado, e aquela pessoa faz o papel do juiz de paz. O juiz de paz é o cara, o juiz de paz é o cidadão de liberdade e idoneidade, homem ou mulher, que faz aquele trabalho no casamento, vos declara o marido e mulher, coloque as alianças, assina aquele documento na frente dos convidados numa festa. Esse é o casamento civil. E tem o casamento religioso. O casamento civil é nomeado por alguém de confiança do cartório civil ou do prefeito da cidade, alguma autoridade. O casamento religioso, ele é indicado como juiz de paz o sacerdote daquela comunidade, daquela religião, de confiança da igreja, porque às vezes tem mais que um sacerdote. Mas de praxe, todo sacerdote religioso registrado perante a Receita Federal, perante o regime doutrinário da igreja, como os anciãos da congregação, que é o foco do meu vídeo, isso daí serve para outras igrejas.
Mas no caso da congregação, os anciãos da congregação são juízes de paz. Eles são juízes de paz e eles podem exercer o casamento e fazer aquele trabalho que o juiz civil fez, o juiz de paz civil, ele pode fazer o casamento religioso. O ideal é que seja feito dentro do templo da igreja, perante Deus, que considere-se que ali se cultua a Deus. Para muitos é até a própria casa de Deus, o próprio templo. A discussão aqui é jurídica, não é doutrinária. Então, você pode, mesmo casando dentro do templo, perante o sacerdote da igreja, é feito um documento, e esse documento assinado por esse juiz de paz, que é o ancião da congregação, ou um sacerdote de uma igreja, ele é validado depois no cartório, ele tem valor jurídico. A congregação que está no Brasil, os seus anciães não fazem casamento religioso. Por quê? Porque não é o sacerdote ou juiz de paz. Mas poderia fazer. O ancião poderia fazer. O problema é que o estatuto da congregação declara a igreja como entidade civil e religiosa. Então, ela tem um escopo doutrinário baseado na Bíblia, e as questões de direito civil e direito público é de acordo com a Constituição, com o direito, com o Código Civil brasileiro. E até mesmo o Código Penal e o Código para associações, que é para a igreja, o novo Código Civil para igrejas, que é associações. Ela está vinculada, ela está totalmente vinculada ao direito civil. Ela não pode se desvincular, ela tem registro, obrigações, inclusive a congregação tem milhares de ações em face da prefeitura, é contra, em face da prefeitura, requerendo a sua isenção ou a sua não tributação do IPTU, que é um direito. Então a congregação, ela luta pelos seus direitos, ela tem um departamento jurídico, ela responde os seus atos perante a Receita Federal, tem os seus livros contábeis. Então a congregação, ela tem um departamento jurídico muito forte, muito sólido, composto, acredito, por advogados voluntários de primeira qualidade. Eu posso dizer, sem medo de errar sobre isso. Conheço eles. O que eu discordo, meu combate é doutrinário, em favor, só procuro ser como advogado a boca do que precisa se postular perante o Ministério, perante o Poder Judiciário. Mas isso não faz do Ministério da Congregação, não faz do Departamento Jurídico, não faz deles pessoas de menor merecimento e respeito da minha parte, o qual os cumprimento. Feito essas ressalvas, o que eu posso dizer para você? A minha visão doutrinária é essa. A minha visão doutrinária, eu posso defender ela em juízo, em público, em tese, em mestrado, doutorado, e mesmo uma sustentação oral, eu posso defender, porque é aquilo que eu acredito, não é a lei, mas é o que eu acredito. E muitos juristas concordam comigo, outros não. Então, no direito, nem todo mundo pensa igual, mas ninguém pode desfazer e desprestigiar o pensamento do colega jurista, seja ele professor, magistrado, seja ele um advogado, ou um jurisconsulto. Então, como é que eu vejo a questão? Que a partir do momento que a igreja tem juiz de paz, mas se nega a exercer tal sacerdócio e deixa as pessoas vinculadas tão restritamente ao direito civil, a igreja não poderia, em tese, não poderia judicar ou julgar qualquer aspecto da relação do casamento. Casamento, nulidades, divórcios, se ele está preenchido todos os requisitos de direito civil, divórcio consensual, divórcio litigioso, divórcio por quaisquer motivo, divórcio por vontade unilateral, que é a vontade só de uma das partes, divórcio por motivos de foro íntimo, que a pessoa não é obrigada a revelar, todas as possibilidades jurídicas de divórcio, e até mesmo poder casar com quem quer, a igreja que se negou a prestar o sacerdócio de juiz de paz religioso, eu entendo que não tem competência jurídica para legislar na vida dos seus membros ocultos, porque os membros frequentadores da congregação não são membros legítimos, são membros ocultos. Não tem legitimidade como membro, nem para votar, nem para tomar decisões, nem para se reunir em assembleia. Se o povo tivesse registro de membro, não é para ficar dizendo quem paga, quem não paga dízimo, como muitos querem distorcer a verdade por ignorância ou por maldade. A pessoa, quando tem um registro de membro, ela faz parte então da igreja. Você que está me ouvindo, que acha que fala, eu sou da congregação, você não é da congregação. Você é um frequentador, doador de dinheiro da congregação e um cara que está ali congregando. Você é um cidadão de bem que está ali na igreja, mas você não é da igreja. Para ser da igreja, você tem que ser registrado.
E para aqueles que dizem que é tudo pela fé, então me questiono eu, por que então a congregação entra com ação judicial para pleitear a absolvição, a isenção do IPTU? Por que não cumpre a palavra de Deus, dá a César o que é de César? Por que requer juridicamente os seus direitos? Por quê? Porque a igreja tem direitos, tem deveres perante a lei e tem direitos, ela busca os seus direitos. E por que o cidadão membro frequentador não pode ter direito também assistido, o seu direito assistido, de ser membro, de participar de decisões, convocar ata de assembleia e até mesmo destituir um ancião? Se o povo fosse registrado e convocasse no Diário Oficial uma ata, todos teriam que ir. O que for decidido na ata, em assembleia, com direito a recurso, claro, tem decisão dentro da igreja. Por isso que a congregação não registra o membro, que é para o povo não ter o poder de nada dentro da igreja. Como o povo tem sido ignorante até aqui, tenha sido falado amém. Acredito que está nascendo uma nova geração. Para daqui uns 200 anos, acredito que a congregação terá grandes formadores de opinião no sentido de acabar com isso, com essa tirania, essa ditadura teocrática da congregação via ministerial. Então, o povo, na realidade, não é membro, então ele não é legítimo. Ele não é legítimo para pleitear direitos, mas também não está juridicamente vinculado ao ministério. O ministério, a partir do momento que não registrou o membro, negou o casamento religioso através do seu sacerdote, juiz de paz ou ancião, ele negou prestar essa tutela de judicatura religiosa para casamento. Ele negou se exercer o papel de juiz de paz. Com isso, a pessoa não está casada no religioso, que tecnicamente seria casado perante Deus, pela fé que fosse. Então, estar casado perante Deus é estar casado de acordo com os preceitos da igreja, mas o casamento sacramentado pelo juiz de paz, sacerdote da igreja. E esse documento é homologado no direito civil pelas formalidades legais. Ele é homologado, ele tem valor jurídico. Agora, a igreja não registra um membro. Trata ele sem direito a nada. Tudo ele é voluntário. Não é membro. Não registra. Nega o casamento religioso. E depois quer judicar na vida civil das pessoas? Não, aí não. Aí chama-se abuso de autoridade. Cabe reprimenda judicial. É possível resistir judicialmente esse assédio. Quando o ancião fala, nossos irmãos da fé não podem se divorciar a não ser por adultério, eles estão praticando abuso de autoridade. Por quê? Eles não podem aplicar a Bíblia no casamento de quem foi validado constitucionalmente. Você que casou no civil, você não casou no religioso. Para que a pessoa fique refém, fique à mercê do juizado, do ancião, que o juiz tenha vínculo jurídico sobre ele, primeiro, o ancião tinha que fazer o casamento religioso e exercer o papel do juiz de paz. Segundo, tinha que registrar a pessoa como membro. Terceiro, tinha que ter um termo de compromisso com o membro, onde o membro aceita o ministério como tribunal de conciliação, tribunal de mediação. Não tem nenhum, a Irmandade não assinou nenhum documento para estabelecer o ministério como tribunal de conciliação ou de mediação, que é uma nova norma do direito civil. Não, ninguém assinou nada, ninguém concordou com nada, não foi dado nenhuma autorização, nenhum vínculo, nenhum contrato de ligação entre a igreja e o membro. O que se faz dentro da congregação, de verdade, é pisotear a ignorância das pessoas, e as pessoas não estão ali realmente para ser parte de uma igreja, eles estão ali por outros motivos, para a sua vanglória, para a sua vaidade, para seus desejos ocultos, para as suas loucuras, para as suas, ou até mesmo pela tua fé. A pessoa está lá para buscar Deus, claro, mas igreja, gente, não é que nem uma sinagoga de Israel no Velho Testamento. Igreja do Brasil hoje responde juridicamente por todos os atos. Tanto é verdade que se você levantar no meio do culto e tumultuar o culto, você pode sair preso em flagrante por vilimpêndio do culto e da liturgia. A igreja está cheia de direitos. A igreja está cheia de direitos. E nós temos deveres de respeitar a igreja. A partir do momento que você tem o dever de obedecer o encarregado de orquestra, o dever legal de obedecer o ancião, o dever legal de obedecer a doutrina, a igreja tem o dever de registrar você. E a igreja só pode, através do sacerdote, tirar a liberdade de um voluntário se ela tem legitimidade para aplicar qualquer sanção no membro oculto que não é registrado. Quer dizer, na realidade, o membro registrado da CCB, o ancião, não pode legislar na vida de quem não é registrado, porque aquele membro oculto não é membro, ele é um frequentador.
ainda que de boca ele declare seguir a doutrina, juridicamente aquele ancião não tem poder para anular um contrato de voluntário. Por exemplo, o músico é voluntário, a organista é voluntária, o faxineiro que limpa a igreja, qualquer outro trabalho, encarregado de orquestra, o músico, a musicista, a organista, são todos voluntários, sem contrato. Na realidade, o contrato é o de boca, o papel é a instrumentalização. As pessoas pensam que contrato é o que se assina. Não, o que se assina é instrumento de contrato. O contrato é o que se combina. Então, se você combinou ser voluntário, aquilo tem força jurídica. Aquilo é um contrato, ainda que não escreveu nada, não instrumentalizou. Mas tem o contrato, tem testemunha, tem fatos notórios, todo mundo sabe. Então, a partir do momento que a igreja assimilou, recepcionou, recebeu esse contrato de voluntário, sem documento nenhum, ela não pode anular esse contrato baseado em algum julgamento que tenha feito na vida da pessoa. Então o ancião corta a liberdade do membro que ele se divorciou, é ilegal, porque ele não poderia fazê-lo, não tem vínculos. E em cima disso, como ele foi condenado por divorciar-se, automaticamente é cancelado o contrato de voluntário. Ele, na realidade, ele não faz parte da orquestra, você não faz parte da orquestra. Você é um voluntário da orquestra. E isso é contrato. Ser voluntário é contrato. Ainda que não tenha nada escrito. Não escrevi nada, mas é contrato. Esse contrato só pode ser anulado por previsão legal, que também não tem. E aí vai dizer, mas está previsto que ele se tornar inidôneo. Tá, mas para isso tem que haver o vínculo, tem que haver o registro do membro. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Boa sorte.